Oi, pessoal. Hoje eu queria dar uma sintetizada um pouco mais, né, no que a gente tratou naquele texto de língua portuguesa, né, de produção de texto, né? O texto chamava É Possível Produzir Texto na Escola, em que a gente tratou dos objetivos. Mas eu queria pegar alguns pontos específicos com relação ao planejamento do professor para trabalhar com produção de texto, tá? Então, por isso que eu resolvi fazer essa conversa aqui com vocês. Então, a primeira coisa é pensar na intencionalidade. Tudo que o professor faz na escola precisa ter intenção, né? E a intenção é uma intenção pedagógica. Então, o que é que nós queremos ensinar, né? O que a gente quer que aquela criança aprenda é a nossa intenção pedagógica. Então, muitas vezes, a gente vê produções de texto que são apenas para passar o tempo, né? As crianças ficarem ocupadas durante algum tempo. E a gente está tá discutindo aqui a intencionalidade pedagógica. Então, para que produzir os textos? Então, a primeira coisa é saber desse compromisso, dessa responsabilidade, dessa intenção pedagógica que o professor precisa ter. Aí, vamos pensar o seguinte: duas coisas importantes para começar uma produção de texto. É decidir, né? E muitas vezes é decidido coletivamente, mas às vezes o professor também leva essa proposta. Então, para quem nós vamos escrever e para quê? Então, para quê e para quem? Qual é a finalidade? Para quê? E para quem é o meu destinatário? Quem vai ler a minha produção? Quando eu faço esse desenho, mesmo que seja de uma situação não real exatamente, como, por exemplo, fazer uma carta para a diretora, que a gente viu lá no texto, né, no relato da professora, que é real, eu comentei também com vocês, a gente citar construir, na verdade, uma possibilidade parecida com o real. Então, se eu não tenho a possibilidade de escrever um jornal na escola, mas eu vou fazer a situação parecer com um jornal, né? E eu dei aquele exemplo, como é que vai ser a manchete do jornal do dia seguinte, a morte do lobo mau na história da Chapeuzinho Vermelho, ou a princesa que acordou com o beijo. Então, pensar no texto jornalístico a partir de uma situação mais próxima possível do real. Então, eu preciso pensar em situações significativas, eu preciso saber o destinatário, quem vai ler o meu texto e para que é esse meu texto, qual a finalidade. Então, a finalidade é informar, né? No caso da notícia do jornal, comunicar uma informação, é fazer uma solicitação, é fazer uma reclamação, é contar uma história para entreter, para divertir. Então, qual é a finalidade, né? Os propósitos, então, que o texto tem que ter, eles dependem do interlocutor. Então, quem vai ler, dependendo de quem vai ler e para que vai ler, o texto tem um formato, né? Eu vou escrever um determinado gênero e vou usar uma determinada linguagem. Então, é importante pensar, facilita, vou dizer assim, dá mais sentido para a criança quando a gente pensa numa situação mais próxima do real, numa situação que faz sentido para ela, né? E não é produzir uma notícia de jornal para a professora ler, né? E como é que eu produzo uma notícia de jornal? A partir do quê? De um fato, né? As notícias de jornal, elas vêm a partir de um fato. Então, vamos criar o fato, que pode ser um fato real na escola, ou um fato, no caso esses do exemplo da história, né? Então, queria que vocês percebessem como fazer dessa forma faz muito mais sentido para a criança. E quando faz sentido, ela compreende para que ela está fazendo, ela se engaja muito mais na produção, né? Ela vai ter mais vontade de produzir. Então, pensando no sentido, então, né, para que, para alguém ler e para ter qual tipo de informação ou de reação, vamos dizer assim, né? E aí ela tem um objeto claro do que ela vai escrever e qual é a forma? A forma geralmente é o gênero, né? Então isso tudo é preparatório, né? É combinado antes, é conversado, é construído para a criança, antes dela escrever, ela saber para que ela está escrevendo, para quem, né? Então a finalidade
e para quem, em que situação comunicativa ela tá escrevendo, né? Ela vai escrever. Bom, aí a gente precisa pensar nas capacidades específicas de produção de texto. Lá no nosso texto, ele dizia assim, né? Tem que produzir muito e muitos textos. Então, para desenvolver essas capacidades, ter uma grande produção textual, né? Isso ser um hábito. Mas não lembrando, eu já falei, mas vamos deixar aqui registrado. Não aquele hábito de todo dia tem produção de texto, e essa produção de texto vai para a pasta dentro do armário e a professora não olha, não faz nada com isso, só para preencher o tempo, né? Então, pensar variadas produções e variados contextos. Muita gente produz só conto, né? Durante o primeiro ano, segundo, terceiro, as crianças não produzem nenhum outro gênero. O conto é mais fácil, de um ponto de vista, né? Mas ele não é o único gênero. Então a gente precisa variar os gêneros, né? E também não é assim, um dia é carta, um dia é conto, um dia é receita, um dia sem aprofundar nada, né? É organizar quais são os gêneros que são mais estruturantes daquele ano que eu vou aprofundar, né? E combinar isso ao longo de todo o ensino fundamental. Uma outra coisa é que os alunos precisam conseguir refletir sobre o texto que está produzindo. Então, não é uma coisa mecânica só de escrever, precisa ter uma parada, uma reflexão, né? Um olhar, que é aquele que a gente chama de metalinguagem, metalinguístico, né? Olhar para a própria língua. Então, ele precisa olhar para aquele texto que ele está fazendo do ponto de vista mais reflexivo. E aí, isso é um hábito, né, gente? Talvez essa palavra hábito não seja muito adequada, mas assim, quanto mais eu faço, mais eu aprendo a refletir, mais eu me proponho a refletir, mais eu consigo fazer isso de uma forma melhor, né? Então, quanto mais os alunos tiverem aí uma frequência de produção de texto, uma qualidade dessa produção, né, dessa aula. Eu não estou falando que o texto do aluno tem que ser de qualidade, eu estou falando que o momento de reflexão tem que ser de qualidade. Então, vale mais a gente produzir menos quantidades de texto e com mais qualidade, dando mais tempo para fazer, mais tempo para revisar, do que fazer um monte de texto e não aprofundar nada, né? Então, quanto mais eu fizer isso, né, com mais frequência, produções de textos mais frequentes e com qualidade, né? Minha aula de produção de texto, a experiência que os alunos vão ter de produção de texto são de qualidade, isso vai acontecer, né? Esse desenvolvimento das capacidades vai acontecer de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz, né? Isso tem a ver com intencionalidade. Qual que é a minha aula de produção de texto? Como é que eu preparo a minha aula? Então, vocês viram, tanto no relato que está no texto, né, das duas professoras lá, da Edjane e da Regiane, como no vídeo, e nós vamos assistir um outro vídeo também, como a gente percebe que a professora preparou. Ela fez alguma coisa antes, né? Tem um momento da aula que foi gravado, mas ela tem toda uma preparação anterior. As crianças fizeram um processo para depois escrever, né? Então, essa qualidade da produção, né, é importante, não só a frequência. E quanto mais eu fizer muitas vezes e com qualidade e dentro de situações significativas, mais rápido e mais eficaz vai ser a produção dos alunos, né? Uma outra coisa que é importante é a questão dos agrupamentos. Então, é possível fazer produção de texto coletiva, que a gente faz com os pequenos, desde a educação infantil, mas a gente pode fazer com alunos maiores. A professora do relato do texto, ela faz com alunos de 7º ano, e no vídeo que vocês vão ver, ela faz também com os alunos maiores, não dá para saber exatamente qual é o ano, mas eles são maiores, deve ser também por aí, 6º, 7º. Por quê? Porque no texto coletivo, todo mundo participa, todo mundo pode dar opinião e eu, professor, vou guiando. Então, eu posso fazer texto coletivo com vocês na aula, na faculdade, né? Porque tem sempre alguma coisa que a gente precisa e pode melhorar nos textos. Outro jeito de agrupar os alunos é grupo. A professora lá do relato também faz um momento em grupo. Duplas e depois individual. Então,
toda vez que eu der produção de texto tem que ser assim? Não, não precisa ser assim. Eu posso fazer muitas vezes coletivo e não chegar no individual com os pequenos. Eu posso fazer em alguns momentos não fazer no coletivo e fazer direto no grupo. O importante é que as crianças possam discutir entre eles para ter ideias, então isso pode ser feito coletivamente, em grupo, em dupla. Essa troca de ideias para dar sugestões, né? Para ativar o que eu posso falar. Porque nem todo mundo escreve sobre isso já vem na cabeça. Vocês estão vivendo isso no texto de vocês. À medida em que as pessoas vão lendo, vão contando sobre o que estão imaginando, escrever, relatam alguma coisa, a gente vai tendo ideias aqui, né? E vão aprender uma outra coisa que é importantíssima, que não é um conteúdo de língua portuguesa, mas é um conteúdo da vida, que é cooperar, né? Então, é fazer junto com o outro, é esperar o outro falar, é dar minha contribuição, é negociar o que fica, o que não fica, qual é o melhor jeito. Então, a gente está ensinando, além de produzir texto, a gente está ensinando todas essas outras competências que não são competências de língua portuguesa, né? São competências, alguns chamam de socioemocionais, mas são competências que nos fazem pessoas melhores, pessoas que sabem ouvir, pessoas que sabem cooperar, pessoas que sabem dar a sua opinião, que sabem negociar, que têm argumentos, né? Então a gente está ensinando muitas outras coisas. Então, pensando no que fazer, a primeira coisa a fazer é escrever muito. Então, essa é uma prática que tem que estar no planejamento que vocês vão fazer aí semanalmente com os alunos. Situações rotineiras, textos, a partir de textos, situações rotineiras que os alunos vivenciam. Então, pode ser com os pequenos, vamos pensar, brincou de alguma coisa, agora nós vamos escrever como é que foi. E isso pode ser em formato de narrativa. Mas eu posso escrever também as regras dessa brincadeira que eu fiz. Mas eu posso inventar uma brincadeira com os alunos e propor uma notícia de jornal sobre alunos inventam nova brincadeira, né? Então, eu vou inventando essas situações e vivo com as crianças e aí a gente escreve. Relato de experiências, de passeios, de brincadeiras. Contos que a gente pode reescrever, contos que a gente já conhece, contos que a gente vai criar, né? O que é importante? Ativar conflitos. Não conflitos no texto, narrativas têm conflitos, mas estou querendo dizer conflitos cognitivos. Ao invés de dizer tá errado, risca, marca, põe um X, arruma aqui, a gente devolve a pergunta para as crianças, né? Como seria? Quando a gente está trabalhando com os maiores, a gente pode pedir para procurar. Hoje em dia está todo mundo lá no Google, pode ser no Google, mas antigamente era no dicionário. Então vamos procurar como é que se escreve, vamos ver. Devolver sempre para as crianças, será? E vocês vão ver no próximo vídeo, quando a gente for trabalhar com revisão de texto, a professora faz muitas perguntas. Será que... Claro que quando a professora pergunta, será que aqui está certo? É porque não deve estar certo, os alunos sacam isso. Mas o que tem de problema? A gente chama a atenção das crianças ao invés de dizer, não é com L, é com U. Não é com 2 S, é com Z. É com... né? Ao invés de falar, né, tá errado, a gente problematiza e pede para as crianças refletirem. Isso vai criando uma espécie de a palavra hábito não é boa, né? Mas assim, a criança vai aprendendo a parar e refletir sobre aquilo, né? Então, o caminho, né, cognitivo para resolver o problema não é fala aí onde está errado que eu arrumo. Vocês devem ter vivido, eu vivi isso na minha escola e vocês devem ter vivido um pouco também. A professora manda a correção já toda arrumada. Ela põe lá de caneta vermelha, arruma tudo. O aluno nem olha para aquilo. Que nota eu tirei, né? Então, problematizar é importante, né? E aí, muito, muito, muito importante na produção de texto. Aquelas etapas, gente. Primeiro, gerar as ideias. Eu já sei qual é a minha finalidade, qual é meu destinatário. Eu decidi qual é o gênero. Quais são as ideias que eu tenho sobre esse tema? O que eu conheço desse assunto? Eu já vivi? Eu tenho na memória? Então, para os pequenos, escrever coisas a partir do que eles vivem é o mais fácil.
escrever uma história a partir do que eles já conhecem, a professora leu, já trabalhou a história, agora eles vão escrever a partir de um passeio, de uma brincadeira, é muito mais simples. Quando eles vão ficando mais velhos, vai ficando mais abstrato. Mas é importante gerar ideias sobre o que vamos falar, sobre o que eu já sei, o que o meu colega já sabe, quais são as ideias que ele tem. Garantir esse momento de conversa, né, de geração de ideias. Segunda coisa, organizar essas ideias, né? Vou selecionar. Tudo que eu pensei vai para o papel? Talvez não. Talvez eu tenha que selecionar. É mais importante isso do que aquilo. Eu tenho que escrever explicando mais essa parte. Então eu vou organizar, eu vou fazer aquele tal daquele plano. O que eu tenho que pôr no papel, né? Pode ser mental ou pode ser um roteirinho. Então, por exemplo, eu li um texto de uma das alunas aí ontem, e aí é a história de uma moça, de uma mulher que ficou grávida. Então tem uma organização, como ela vivia lá com o marido, depois quando ela soube da gravidez, depois quando ela contou sobre a gravidez para o marido, qual foi a reação do marido, como é que ela se sentiu e como é que acabou. Ela quer escrever isso, então organizar isso. Com os pequenos a gente tem que organizar junto, né? O que aconteceu primeiro e depois? E depois disso, o que foi? Já aconteceu aquilo, né? Então a gente vai fazendo junto. O texto coletivo ajuda bastante nisso, que é organizar as ideias. Nesse processo de escrita, a gente vai fazendo a revisão. Lê, escreve mais um pedacinho. Volta a ler de novo, escreve mais um pedacinho, né? Para ver se está combinando, se está tendo sequência, se está tendo coesão no nosso texto. Tem uma revisão que é final, quando a gente vai expor, a gente vai mandar para alguém de fora vai ler, a gente vai pendurar na parede. Sempre que o texto for para fora, né? Eu preciso garantir que tudo esteja certinho. Não pode texto errado para a parede, não. Ah, é a produção das crianças. Ótimo, é a produção das crianças revisada, né? Porque lá é um lugar, né? A parede, primeiro que é um lugar que todo mundo pode ler, e depois que a parede é um lugar de consulta. Então, os alunos estão lendo aquilo e estão aprendendo, e não dá para aprender errado. Então, vai para a parede, tem que ir corrigido, tá? E por fim, a gente vai fazer a edição do texto, no caso do texto que vai para fora, principalmente, né? Para ver como é que a gente, se está tudo realmente redondo, que é um pouco o que eu estou fazendo no texto de vocês, tá? Vejam, tem um caminho bem longo para produzir texto. Não é fácil. Mas se a gente começa a trabalhar desde pequeno, com essas etapas, com essa organização, com essa postura frente à produção de texto, de que é necessário revisar, né, de que ele é em partes, eu vou ajudando as crianças a incorporar isso. Quando elas estiverem maiores, elas já vão ter isso incorporado, elas vão conseguir. Bom, para produzir um texto, primeiro eu tenho que pensar nas ideias, né? Aquele primeiro texto que a gente trabalhou das férias, o menino faz isso. Quando a professora pede o texto, ele fala: bom, do que eu vou falar, né? Vou começar meu texto da onde? Vou falar que eu arrumei a mala? Não, mas eu só tenho 30 linhas. Aí 30 linhas não vai dar para eu explicar tudo que eu arrumei na mala. Então vou começar já lá do sítio, né? O que é importante pôr? O mais importante é o gol. Então, organizar isso, veja, o menino pensa e aí ele vai escrevendo. Às vezes a gente pensa, começa a escrever e vê que faltou um pedaço. Não tem problema, é parte da revisão. Então não é assim, meia hora para produzir 30 linhas e recolho e pronto, né? Se eu quero realmente ensinar a produção de texto, eu preciso ter essa intencionalidade, minha aula precisa ter essa qualidade, tá? Os textos que vocês estão fazendo, como o tema era variado, a gente ficou alguns momentos da aula aí falando sobre os gêneros. O conto foi um dos que a gente mais tratou, porque era o que eu tinha solicitado, né? Respondendo as dúvidas de vocês trazendo a temática. Agora vocês já estão lendo os textos e a gente está conversando, eu estou devolvendo, fazendo revisão, a gente está fazendo tudo meio junto, né? Tendo ideia, pondo no papel, né? Organizando a ideia, pondo no papel, eu estou revisando, devolvendo e a gente continua conversando, porque vocês são adultos e já passaram aí por muito tempo de produção textual. Mas mesmo assim, vocês estão vendo que é bem difícil, né? Muitos dizem assim, as crianças são super criativas, a gente aqui não é.
né? Mas todo mundo sabe aí o medo que dá de não produzir bem, de faltar alguma coisa, ou aqueles alunos que já entenderam como é que a escola funciona e escrevem quase sempre sobre a mesma coisa, porque aí não precisa pensar muito, não erra muito, né? E aí eles se saem razoavelmente bem. Mas quando a gente desafia para um outro texto, um outro gênero, ou um outro tipo de escrita, ele acaba dando aquele bloqueio, não consegue, né? Então, acho que é isso, resumindo um pouco, falando, né, um pouquinho mais sobre o que o texto tratava em relação aos procedimentos e às capacidades que os alunos precisam desenvolver. E eu preciso ajudar, e eu preciso garantir tempo na minha aula para discutir destinatário, finalidade, qual é o gênero, quais são as ideias que eu tenho sobre aquele texto. Isso faz parte da aula, tá? Não é assim, eles já sabem tudo, eu falo o tema e eles escrevem. Tá bom? Então, com isso, a gente vai. Estamos caminhando para o encerramento dessa parte de produção de texto. Nós vamos ainda fazer uma conversa sobre a revisão, para aprofundar um pouquinho mais o tipo de correção e tal, para ajudar vocês a pensarem sobre revisão de texto com as crianças. Tá bom? Qualquer coisa, vão perguntando, tragam aí as dúvidas e comentários, tá bom? Beijo!